trabalhando em torno de 10 toneladas de calcário por hectare em área total. Tá, e a análise estaria pedindo quanto? Tô vendo que você trabalha com áreas grandes de plantio, erosão, né? Isso. Você tem problema com erosão. O custo de investimento hoje para você plantar um hectare de café muito alto. alto. 33, 35 mil reais por hectare. Muda. Muda. Muda também é o pilar do negócio, né? E você vai contar pra gente a experiência que você teve com muda. Você trabalhou com trator e trabalhou com bomba costal. Como é que você Tá me complicando de novo, né? Conta isso pra gente, porque fica legal. Você preparou o terreno antes também, isso, né? foi preparado tudo em março, abril também. Em abril, maio, isso. Certo. E aí você plantou, e aí como é que é o tratamento? Você tem algum diferencial? Olá, amigos cafeicultores! Existem pontos de sucesso na cafeicultura, assim como existem pontos de sucesso. Hoje nós vamos falar do principal ponto de alta produtividade, lucratividade e sucesso na cafeicultura, que é o plantio. Mas não é um plantio comum, é um plantio que é feito de forma diferente, aonde esses resultados, esse sucesso, eles vêm mais rápido. E eu tenho certeza que por mais que você conheça plantio, esse programa vai ajudar muito a você mudar de atitude e ter mais sucesso e produtividade no café. Plantio de café. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Ô Matheus, estamos aqui olhando. É isso que eu estou vendo. Nós estamos aqui em julho e já está preparado o terreno para o plantio? Gustavo, é isso aí mesmo, cara. Nós adotamos uma política na fazenda dos plantios, a gente preparar mais cedo. Nós preparamos essa área meados de abril, maio. Já está tudo organizado para o plantio de novembro. E faz muito tempo que você já está trabalhando desse jeito? Deve ter uns 2 a 3 plantios que a gente tem feito isso, de 2 a 3 anos para cá, mais ou menos. Então, ou seja, você prepara o terreno em março e abril. Isso. O que são as etapas? O que você faz nesse plantio? Primeiro, nesse preparo. Primeiro a gente faz Normalmente os plantios todos estão sendo em cima de pastagens, né? Certo. Pastagens que vêm há muitos anos sem nenhum cuidado, né? Sem nenhum tratos culturais. Então a gente faz a análise, né? Vê a necessidade de calcário real dos plantios, né? E tem colocado a quantidade que pede na análise ou mais? A gente tem posto mais um pouco. Estamos trabalhando em torno de 10 toneladas de calcário por hectare em área total. Tá, e a análise estaria pedindo quanto? Em torno de 3 a 4, né? Que é o padrão normal. Da região aqui, né? Isso. Então já vem uns 4, 5 anos que a gente tem adotado esse calcário em maior quantidade, né? Certo. E estamos vendo resultados, né? Dá uma segurança para frente, não precisa, a lavoura não pede tanto calcário para frente, dá um suporte muito bom. Tá, aí você gradeia primeiro, põe calcário, como é que você faz? A gente joga o calcário em cima da pastagem. Certo. E vem incorporando, né? Passa subsolador, depois a grade aradora e depois passa a niveladora e acerta o terreno. Entendi. E aí, quando você abre o suco? Logo após essas operações, a gente já abre o suco. Certo. Né? E aí você abriu o suco, e aí o que você coloca no suco? Pus o calcário, né? Fizemos o calcário no suco. Quantas gramas? 400 gramas por metro linear. Então, ou seja, você põe 10 toneladas por área total e ainda põe mais 400 gramas por metro Exato. linear de calcário. Exato. Certo. Põe o calcário, a gente adotou a prática de pôr o esterco também, né? Certo. Põe o esterco em torno de... Às vezes puro, às vezes misturado com palha de café, depende da situação. Como a maioria é esterco de gado, né? De confinamento misturado com palha de café. Quantas gramas por metro, quantas toneladas por hectare? Em torno de 7 toneladas por hectare, certo. No suco. Tá. Certo? Uhum. Aí depois que a gente põe o calcário, põe o esterco, a gente fecha, né, o suco com o subsolador. Certo. Né? Como tá aqui, tá vendo Igual agora. Tá com o calcário, o esterco e fechou o suco. Certo. Aí agora, antes do plantio... Então você deixa descansar aqui agora. Tá descansando. Então vocês fizeram em abril, né? Abril, maio. Maio. Agora nós estamos em julho, né? Isso. Vai descansando isso aqui. Isso. A intenção de plantar é qual data? Novembro, comecinho de novembro. Começo de novembro plantar. Isso. Mato sai aqui ou não? No meio da rua vai sair mais mato, né? Como tá vendo aqui, no meio da rua já vai sair mais mato. Mas o que acontece? Aí agora no suco, a gente vem em outubro, joga o fósforo. Em outubro você vai jogar fósforo aqui? Em outubro eu vou jogar o fósforo por cima do suco que eu fechei. Certo.
Aí depois que eu jogar, eu vou passar o batedor de cova, né? Interessante. Então se tiver algum mato aqui, acaba que eu já faço uma capina. Já vai embora. Já incorporo o fósforo junto com o calcário e o esterco, né? E controle de mato na... E o controle de mato já é a próprio batedor de cova, já vai deixar prontinho pro plantio. Entendi. Mas chega a usar algum herbicida no meio da rua ou deixa sujar normal? Aí depende da situação. Da pressão do mato. Depende da pressão do mato. Se eu passei o bate-cova e não consegui plantar logo em seguida, deu algum mato, eu passo o herbicida na linha do plantio. Deixo o meio sujar, né? Que é interessante para poder estar segurando água, né? Ajudar na questão do solo aí. Você voltaria a plantar café, preparando terreno, abrindo suco e plantando tudo na mesma semana, por exemplo, igual toda cafeicultura tem feito? Ó, Gustavo, a gente não pode falar que essa água não bebe, né? Mas eu não quero fazer isso mais não, entendeu? Talvez dependendo da situação, se chegar num ponto desse e tal, eu prefiro às vezes deixar para o próximo ano, entendeu? Então, às vezes não plantar. Chegou lá em dezembro, deixou preparado o terreno, tá tudo pronto. Ao invés de plantar, se deixar descansar pro próximo ano. Por que acontece? Quando você faz assim tudo muito em cima, né? Uma operação da outra, certo, preparando terreno. Em dezembro, por exemplo, igual você citou, é muita chuva, vai correr muita água, então eu acho meio complicado. Então nós adotamos a política de fazer sempre antecipado. E estamos ganhando nisso. Por quê? Porque chega mais ou menos essa época de abril, né? Maio, que não demos início na colheita ainda, é uma época que os maquinários da fazenda estão mais disponíveis. Então nós estamos usando essa logística, já prepara, e lá no final, em dezembro, de outubro para frente, é uma época, como você já sabe, todos os cafeicultores sabem, que também fica mais apertado. Então eu já estou com o terreno pronto, tudo certinho para iniciar o plantio. E uma grande vantagem, né? Tô vendo que você trabalha com áreas grandes de plantio, é erosão, né? Você Isso. não tem problema com erosão? Não, muito pouco. Falar que não tem acho que não existe, né? Não existe, mas é muito pouco, bem pouco mesmo. Porque eu estou observando, né? Por mais que está bem alinhado, muito bem alinhado, tem muitos pontos, né? Que o terreno ele não está no nível, né? Então, o terreno é irregular, né? Principalmente nessa região, que o terreno é irregular, algum lugar corre água e tal, né? Eu vejo às vezes um fundo de grota, alguma coisa assim, e você não tem problema de erosão. Exato. Dá para controlar tranquilo. Ajuda muito. Ajuda muito. Se tiver erosão, é só localizado em algum ponto. Não é aquela erosão, aquela terrinha que vem esquentando, que mata a planta no ano seguinte, que problema. Que arranca muda. Arranca muda, você não tem esse problema. Muito pouco. Muito Entendi. pouco. Tá? É uma vantagem importante. E você sempre bem inovador, né, Matheus? Você lembra quando a gente fez o vídeo do broto capado? Você rompendo as barreiras aí? É interessante frisar também, Gustavo, que a gente fala isso tudo, mas isso aqui são áreas de pastagens. Que o que você tem, o produtor tem condição de preparar antes. Agora, tem às vezes alguns plantios que o pessoal faz? Tem que arrancar o café para depois plantar. Aí tem que ponderar isso aí que dá. O ideal também seria arrancar o café, deixar um ano às vezes, né? Preparando. Fazer um planejamento, alguma planta de cobertura e plantar depois. Isso, né? Deixar o solo estruturar primeiro. Exato. Porque aquele negócio, né, Matheus? O plantio de café é para no mínimo 20 anos, 30 anos aí. No mínimo, né? Então é um casamento que você faz. E se você faz um plantio bem feito, você está feito pro resto da vida ali, o negócio é tranquilo. Se você faz mal, o retorno é muito ruim. E outra coisa, o custo de investimento hoje para você plantar 1 hectare de café é muito alto. De 33, 35 mil reais por hectare. Se tudo der certo, o retorno do capital é em torno de 4 anos e meio. Vai depender do preço de café na época. E da produtividade, né? Da produtividade. Então, se tudo der certo, então se você começar a acumular erros, o prejuízo é muito grande. Além de você investir, o retorno é muito demorado. A gente costuma até brincar com o Fabinho, né? É o seguinte, o custo é o mesmo, né? Sim. Do plantio ruim ou do bom, você vai ter que fazer as mesmas operações, então só está no detalhe de você acertar isso aí. Cuidado, e talvez um dos pontos mais importantes seria esse preparo do solo. Já é um ponto importante, né? É uma somatória de fatores, né? Talvez os 2 pontos, plantio, os 2 pontos principais, vamos ver se você concorda comigo. Primeiro, plantio, preparo do solo. Preparo do solo. E o segundo? Muda. Muda também é o pilar do negócio, né? E você vai contar pra gente a experiência que você teve com muda boa e muda que também era boa, mas não era tão boa quanto a anterior. É por aí. Vamos lá ver? Vamos. Beleza. Pessoal, uma paradinha bem rapidinho para lembrar vocês. Precisa lembrar sim. No último vídeo nosso, deu mais de 30 mil visualizações
e quase nada de like. Tá vendo? Vocês estão esquecendo ou não estão gostando do vídeo. Então, chegou a hora, a melhor hora. A hora de você sentar o dedo no like e deixa aqui nos comentários como é que é o plantio de vocês. Se vocês fazem com antecedência ou deixa tudo para a última hora. Escreve aqui que eu quero saber. Matheus, essa área tua aqui são quantos hectares? Essa área são 50 hectares, Gustavo. Certo. E a maior área que você já plantou, você já... Sim, o maior plantio que nós já fizemos na fazenda, sim. O anterior foi quantos hectares? Em torno de 40. Então, vocês são uma área de plantio significativa, sim, né? Sim. Por isso que é importante não errar. Quando você erra numa área menor, é mais fácil de consertar, né, Gustavo? Agora, ninguém quer errar numa área grande, até né? você conseguir consertar, uma área grande não tem jeito, né? Além do custo, o operacional fica bem difícil, né? Bem difícil e acaba atrapalhando todo o contexto das outras atividades na fazenda, né? E a tua avaliação desse plantio, como é que é? Gustavo, nós estamos achando o plantio ficou bom esse ano, né? Certo. Além de todo o preparo antecipado, mudas que vieram boas, né? Dos parceiros de viveiro, né? O clima também foi muito bom, então um conjunto de fatores aí que proporcionou um plantio legal, né? Vamos dizer assim, um plantio bom, muito qual bom. variedade que é essa daqui? Esse aqui é Porte baixo? Porte baixo, um Catucaí 24137. Interessante. E aqui você pegou muda de quantos viveiros? Foram de 3 viveiros, Gustavo. Certo. E teve diferença entre viveiro? Existe, né? Querendo ou não, tudo tá muito bom, né? Todas as mudas são boas? Muito boas, mas existe o bom e existe o ótimo, né? E esse ótimo, né? O que você atribui isso? Você saberia falar? São mudas que vieram diferenciadas, né? Vamos dizer assim. Certo. Tudo muito bom, mas umas mudas que vieram diferenciadas, umas mudas que vieram num padrão não tão desigual, entendeu? Vamos falar assim mesmo... Mais homogêneo, mais homogêneo, entendeu? São mudas que não perdem folhas no bacheiro, né? Por ser cóspora, essas coisas. Você vê que as mudas são mais resistentes, né? É porque nessa época é muito comum as lavourinhas novas, né? Daquela desfolhada, né? Isso. De muito frio. E aqui eu tô vendo que tá bem... E aqui deu pra ver essa questão de viveiro. Por quê? Porque o tratamento é igual na área toda. Certo. Então você pode falar assim, não, essa muda perdeu as folhas de baixo porque o meu tratamento foi errado. Se ele foi errado ou certo, vamos dizer assim, vamos deixar de lado, mas foi igual nos três tipos de mudas, então dá pra gente avaliar isso aí com clareza. Aqui você tem 3 parceiros aí que são todos viveiros que te fornecem muda com uma altíssima qualidade. Sim. Mas mesmo assim, a gente tem diferença. Sim. Eu vou pedir pro pessoal da edição colocar de um lado da tela a muda que tá muito boa, mas a hora que você compara de um outro viveiro, Tá excelente. Ainda consegue ser excelente, né? Então, todo investimento, todo cuidado que tem com a muda, isso retorna numa facilidade de plantio e no futuro em produtividades mais altas. E depois que você plantou aqui, né? Você fez o mesmo tratamento, você preparou o terreno antes também, Isso, né? foi preparado tudo Em março, abril em também? Em abril, maio, isso. Certo. E aí você plantou, e aí como é que é o tratamento? Você tem algum diferencial ou é meio padrão igual todo mundo? Gustavo, padrão, não tem nada que falar que diferente não, entendeu? Tratamento padrão aí, que próprio consultoria de vocês recomendam, né? Mas assim, eu acho que o plantio, um dos pilares muito importantes do pós-plantio é a questão do mato, né? Sim. Então acho que o diferencial é não deixar o mato subir, sementear, te dar trabalho, que aí você perde pouco dessa qualidade, né? Ainda mais 50 hectares. Pois é. E o que você fez para controle de mato aqui? Fez o pré-emergente, né? Antes de plantar ou depois que plantou? Depois do plantio. Então depois você, do plantio, todo mundo plantou? Isso, e usou sistema tradicional mesmo. Certo. E aí escapa um matinho ou outro, e aí como é que você faz? Aí vem com a turma, né? Com o pessoal da fazenda de enxada, dá uma catadinha, né? Então fica... Gasta muito esse serviço de enxada aí, porque é importante a gente frisar um pouco disso, que esse capricho, ele é essencial no plantio. Pode dar a sorte de não precisar. Sim. Mas se precisar, tem que... Quando você passa o pré-emergente no ponto ideal, tudo certinho, o escape é muito pequeno. Então, igual você perguntou se fica muito caro, muito difícil, quando você vem com essa área limpa, só para dar um capricho, igual você fala, é muito tranquilo, você gasta muito pouco. Vamos falar assim, você gasta aí 2, 3 serviços por hectare para você resolver o problema. E com pré-emergente, você teve uma experiência interessante que eu acho que vale a pena compartilhar, né? Você trabalhou com trator e trabalhou com bomba costal. Como é que é? Você tá me complicando de novo, né? Conta isso pra gente, porque acho que fica legal. Na verdade, nós tivemos um problema no plantio de 2021, certo. né? E o meu irmão que acompanha essas aplicações de
dos pré-emergentes, que regula e tal, que acompanha mais certinho. E eu falava para ele que no trator estava intoxicando mais que quando eu fizer algumas áreas na bomba costal. E ele viu que estava intoxicando, percebeu, mas não concordava com aquilo. Entendeu? Por quê? A gente tem que pensar em trator mesmo, tem que pensar em bomba costal. Tá certo isso aí. Chegou até uma certa... não é discussão, né? Uma briga de foice, de arma, uma coisa assim, ou não? Não, nesse ponto não. Mas aí eu falava para ele, Murilo, não sei por que no trator tá intoxicando e na mão não tá. Eu percebi isso. E ele falou, você não concorda comigo que na mão tem que ficar pior porque o cara não é homogêneo? Por causa eu falei, concordo. Mas eu quero te mostrar que na mão não tá intoxicando tanto quanto no trator. Aí, resumindo essa briga de foice aí, ele fez as medições todas e qual que era o problema? Era regulagem excessiva. Então, se era para cair 3 litros do pré-emergente por hectare, estava caindo 2 até 3 vezes mais a quantidade. A pressão no trator estava maior. A pressão no trator estava maior. Mais vazão, estava tendo mais vazão e ecologicamente mais concentração do produto. Exato. Aí qualquer coisinha que pegava na folha estava causando danos, né, para a lavoura. E no manual, como a pressão era bem menor, acabou economizando e acertando a dose nisso daí. Mas... Aí acertou. Aí acertamos, graças a Deus, e igual ele fala, você não acha que no trator fica melhor? Com certeza, mas vamos acertar o ponto. Aí acertou o ponto. Aí hoje faz com o trator? Tudo no trator, 100% no trator. Então isso que é importante o pessoal entender, né? E ficar atento, tanto que é importante... na regulagem. Na regulagem, que numa dessa questão de mangueira, de tudo. A própria rotação do trator, entendeu? Então acertamos esse ponto aí. E o que você prefere, jogar na bomba costal ou no trator? No trator, não tem nem dúvida. Então, hoje, graças a Deus, acertamos esse ponto aí, faz tudo no trator, sem intoxicar, sem nada. O plantio são vários detalhes, né? Vários detalhes. Que a gente tem que observar. Mas assim, frisando, né, os 2 principais fatores, né, seria o solo preparado com antecedência para dar tempo de toda essa estrutura, esse micro-organismo de solo desenvolver, essa química do solo acontecer, tudo bem equilibrado, bem curtido, né, antes. E uma muda de qualidade. Muda de qualidade. E o capricho depois, né? Não deixa de ser essencial, né? Matheus, queria agradecer muito você por nos receber. Recebeu a gente no começo do Pé do Café com a técnica do broto capado, foi um sucesso. E continue cada vez mais evoluindo para que a gente possa sempre copiar de vocês as técnicas que vocês usam e continuar progredindo a nossa cafeicultura. Ô, Gustavo, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Na verdade, a evolução da cafeicultura, no geral, né, no Brasil, depende de pessoas como você, que traz as novidades, né? E depende de produtores que querem aceitar as novidades. Correr os riscos, né? Correr os riscos e evoluir na cafeicultura. E então, ter coragem, desprendimento de compartilhar isso com os outros amigos cafeicultores. Queria parabenizar vocês pelo programa, né? E pelas informações que vocês estão contribuindo para a cafeicultura no mundo, né? Não é só no Brasil, não, geral. Você também continue ousado, criativo, inovador, fazendo a coisa acontecer, que a gente vai colar você aqui nos próximos programas, se Deus quiser. Bom demais, tamo junto. E queria agradecer também você, principalmente se você deu o like. Ainda dá tempo, hein? Senta o dedo no like e deixa aqui nos comentários como é que é o plantio na sua lavoura, na sua fazenda. É importante pra gente. Um forte abraço a todos vocês e até no próximo No Pé do Café.